O momento é ótimo para comentarmos sobre algumas dificuldades existentes quanto à colocação de acento no A, aquele chamado acraseado. A primeira informação é que não há acraseado, é uma expressão popular que não faz parte da gramática normativa, não faz parte do português escolar padrão. O que existe é um A acentuado. Crase é a contração, é a soma de um A preposição mais um A artigo. Há outras regrinhas que veremos, mas o básico é esse. Nesta condição, o que há quanto à crase é esse fenômeno da soma de dois As. Esta soma existe com ou sem acento. Se a expressão exige o acento, o fato de não colocarmos o acento no A não quer dizer que não tenha ocorrido a crase. A crase aconteceu exatamente porque aquele A foi a soma de um A artigo mais um A preposição. A principal definição mais completa seria dizermos que crase é a soma, é a contração, é a junção em um único som de um A preposição mais um A artigo definido feminino ou um A artigo mais um A pronome demonstrativo. E também naquelas palavras como aqueles, aquele, aquelas, aquelas e aquilo. Visto por esse ângulo, por esta definição, nós poderemos lembrar que sempre, a não ser quanto aquelas, aqueles e aquilo, nas demais definições nós dissemos pronome demonstrativo mais artigo ou preposição mais artigo. Este artigo é feminino, singular ou plural, mas é do gênero feminino. Portanto, nós devemos lembrar da primeira regrinha básica. Usa-se o sinal indicador de crase, basicamente, antes de palavras femininas, porque somente uma palavra feminina exige um artigo feminino antes dela. Comumente, leem-se frases como andar a cavalo e no A com um sinal indicador de crase. Outras vezes as pessoas escrevem vende-se à vista e a prazo e junto ao A coloca o A de prazo com um sinal indicador de crase. Não é este acento que vai fazer uma contração de um A artigo mais um A preposição, neste caso, porque cavalo é uma palavra masculina, prazo é uma palavra masculina. Nós falaríamos o cavalo. Seria o caso de até transportarmos. Se nós juntarmos a mais o, como o que vem antes de cavalo e de prazo, daria ao. Assim como se nós juntarmos o a preposição mais o a artigo, vem a com o sinal indicador de crase, o que erradamente se fala acraseado. Por esta regra, é bom repetirmos. Usa-se basicamente o A com sinal indicador de crase somente antes de palavra feminina. Em outros pontos, só numa exceção que veremos daqui a pouquinho. Existem algumas regras para colocarmos o sinal indicador de crase, para que identifiquemos que o A está contraído, está somando com outro A. Nós temos alguns exemplos para ilustrar. A frase irei à festa e a frase irei à praia, nós temos aí a contração do a artigo com o a preposição. Festa é uma palavra feminina, praia é palavra feminina. Esta contração do a artigo mais o a preposição pode ser substituído por para a. O meu primo Ildeu Caldeira Veloso,
disse que aprendeu com meu pai que quanto ao verbo ir, existe a facilidade de entendimento na colocação do a ou para quanto a lugares. Ir à Bahia é ir à Bahia e voltar. Ir para a Bahia é ir para a Bahia com caráter definitivo, para ficar e de mudança. Por esta regra, nós devemos lembrar que nem sempre podemos dizer afirmativamente que toda vez que houver um a com sinal indicador de crase, nós podemos simplesmente substituir aquele a por para a. Portanto, a regra é para usa-se com o verbo ir quando tem um caráter de definitividade de ir para não voltar, não ter a intenção de voltar. Quanto à crase, nós podemos pegar o a, contração de a, preposição mais a, artigo, e quase sempre substituirmos por para a, desprezando, é claro, aquela regra de que ir para é ir em caráter definitivo de muda, diríamos assim. Portanto, nós pegaríamos o a, preposição, mais o a, artigo, e em determinadas frases nós substituiríamos por para a para termos certeza de que exige o sinal indicador de crase. Nos exemplos que falávamos, irei à festa, que obrigatoriamente é escrito com o sinal indicador de crase, o sinal grave no a, podemos imaginar irei para a festa. E irei à praia podemos substituir por irei para a praia. O presente bloco se encerra por aqui e antes do pequeno intervalo deixamos com vocês a seguinte pergunta para que vocês a solucionem e logo após o intervalo apresentaremos a resposta. Qual a frase que está escrita de forma correta? Residente à Praça Tiradentes ou residente na Praça Tiradentes? Este é o livro Sabor Acre da Vida, um livro de poemas. A arte literária presente neste livro mostra um lado lírico, romântico ou analítico da realidade, tudo em forma de poesia. Ao ler Sabor Acre da Vida, o leitor se envolverá no exercício do fazer poético e se sentirá parte do enredo.